Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre duas coisas. Primeiro é como descobrir o domínio e a imagem de uma função a partir do seu gráfico. E depois nós vamos falar sobre funções constantes, tá? Vamos lá, então. Se eu tenho o gráfico da função como essa que a gente fez no último vídeo, que era uma parábola, era f de x igual a... ou era h de x o nome da função, h de x igual a x ao quadrado, tá? A gente viu que a imagem são todos os valores de y que estão contidos no gráfico, tá? Então dá para perceber nesse gráfico que, deixa eu escolher uma cor diferente para ver se fica mais ressaltado. Nesse gráfico aqui, agora em azul, dá para perceber que todos os meus y's que estão no azul são justamente os y's maiores que zero, né? Porque daqui para cima são os números positivos. E aqui dá para perceber que nenhum dos y's negativos está no gráfico azul. Portanto, a imagem de H é todos os reais positivos, que é a mesma coisa que dizer, é a mesma forma de, uma outra forma de escrever seria do zero ao infinito, tá? Reais positivos, ou o intervalo que vai de zero ao infinito é a mesma coisa. E como é que ficaria o domínio? Bom, o domínio são os valores de x que estão nesse gráfico azul. Muito bem. Mas os valores de x que estão no gráfico azul, como esse gráfico ele continua aqui, dá para perceber que ele vai até o infinito e daqui também vai até o infinito de lá. O infinito de cá é o mais infinito para os valores de x e o infinito de cá é o menos infinito para os valores de x, porque está do lado esquerdo. Portanto, o domínio da função h são todos os reais, tá? Ele abrange todos os números. Ok? Bom, dito isto, vamos falar agora sobre a função constante e como é que a gente faz o gráfico e determina seu domínio e sua imagem. Vamos lá, o que seria a função constante? Seria uma função que é dada pela expressão, por exemplo, vamos pegar um exemplo, função f de x igual a 7, tá? Uma função também de R em R, tá? Ou seja, meu domínio R, meu contradomínio R. Como é que a gente faz o gráfico da função? Bom, vocês lembram que a gente faz, que vale para todas as funções? Eu tenho que escolher vários pontos e depois eu vou colocar esses pontos no gráfico, tá? Então o primeiro ponto, vou escolher no ponto 0, ponto 1, ponto 3, ponto menos 5. Qual seria a minha imagem? A imagem é o próprio f de x, tá? F de x igual a 7. Então, todos eles valem 7. Tá? É sempre 7. Tá? Não está escrito f de x igual a 7x, nem f de x igual a 7 vezes x. É só 7. Não tem x aqui, não tem problema, tá? Bom, então, agora nós vamos desenhar o gráfico dessa função f, tá? Do mesmo jeito. Então, vamos pegar o ponto 0,7, o ponto 1,7, o ponto 3,7 e o ponto menos 5,7. São os exemplos de pontos que a gente escolheu. Vamos lá. 0,7, eu ando 0 para a direita, esqueci de pôr a escala aqui. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, tá? Então vamos lá. O ponto 0,7 seria 0 para a direita, ou seja, aqui, e 7 para cima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o 1,7, 1 para a direita e 7 para cima. O terceiro ponto, 3 para a direita,
e 7 para cima. O quarto ponto é o menos 5, 7. Menos 5, ou seja, 5 para a esquerda e 7 para cima. E agora basta juntar os pontinhos, né? Então, juntando os pontinhos, fica exatamente uma reta horizontal. Pode isso? Pode, claro que pode. Então, essa aqui é o gráfico da função f de x igual a 7. É chamado de função constante, porque os meus y são todos iguais a 7. Esse aqui é o meu gatinho aqui que está ajudando aqui. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele mostra uma reta horizontal. E agora nós vamos falar sobre a imagem e o domínio dessa função. Vamos lá. Obrigado. A imagem da função são todos os valores de y que estão aqui nesse gráfico. Quais são os valores de y? Apenas o número 7. Percebam que todos os números não estão no gráfico azul. Portanto, é muito fácil. A imagem da função f é só um número. Então, como eu vou enumerar, eu uso chaves, tá? É o número 7, só isso. E o domínio? O domínio são todos os valores de x que estão aqui. Bom, dá pra ver que ele começa lá do menos infinito até o mais infinito. Então, o domínio da função f são todos os reais. Tá? Então, dessa maneira, a partir do gráfico, nós conseguimos definir o domínio e a imagem. Claro que esse é um exemplo muito simples, né? Mas olhando para o gráfico é sempre possível descobrir o domínio e a imagem da função. Ok, pessoal? Valeu, obrigado.